Hoje a tarefa foi a questão sobre os anortositos. E o que mais? E era para a gente tentar fazer aquela ficha de classificação das amostras, né? Isso. Uhum. Tentar, né, Flávia? Porque eu achei, assim, bem difícil. E olha que eu já tinha feito, claro que não desse jeito, em mineralogia, né? Que o Newton pede para a gente fazer. Mas, não, sem ver o negócio assim, é difícil, viu? Esse código oficial. Eu também tive essa mesma dificuldade. Nossa, eu comecei, eu falei, puxa vida, na primeira eu já parei, eu falei, como assim, como que eu vou fazer isso aqui? Vou passar para o próximo. Olha, eu fiquei muito triste com essa atividade que você passou para a gente, porque eu não consegui fazer. De verdade. Fiquei, foi uma decepção. Dificuldade extrema, porque tem você Vou abrir a ficha aqui. na mão para você ver, tocar, sentir. Não tem, né? É meio complicado. É mais difícil, com certeza. Tô procurando a ficha de descrição aqui. Então, eu mandei uma ficha, né, para vocês e mandei a atividade, né? Deixa eu conferir aqui. Tá gravando, né? Então, na atividade são amostras, né, as fotos, para vocês tentarem descrever. Então, a gente vai agora fazer juntos, né, algumas para vocês poderem, né, vai ficar mais fácil à medida que a gente for fazendo junto. Vai clarear as ideias. Tá, aí quem já tentou fazer, vai falando, né, que aí a gente vai discutindo por que é uma coisa, por que não é, tá bom? Então, primeira coisa, né, o número da amostra 01, o nome da rocha eu não sei ainda, na verdade, a última coisa que a gente preenche. O grau de intemperismo, vamos pôr não alterada, né? E aí vamos lá. Cor. Que cor que é essa amostra? A número 1. Eu colocaria marrom, rosado, sei lá, alguma coisa assim. Isso, ou rosa mesmo. E assim que tiver pronto, eu aviso vocês. Pode pôr rosa. Classe, rochas ígneas, né, que a gente está estudando. Intrusiva ou extrusiva? Intrusiva, né? Acho que ninguém mais vai errar isso. O índice de cor. Então, aqui tá bem fácil, porque a gente já tem as alternativas, né? No caso, a gente costuma fazer sem as coisinhas para marcar, mas para facilitar, né, até vocês procurarem quais são as opções, né, eu já coloquei aqui. Então, o índice de cor, né, é a quantidade que a gente tem de minerais máficos. Então, a gente pode usar, tem uma figurinha que tem aqueles círculos de contagem, né, de a gente saber quanto que tem de minerais máficos. Então, para vocês aí, né, quanto de porcentagem tem naquela rocha de minerais máficos? Quais são os máficos também, né? A gente tem aqui, deixa eu procurar um... A gente tem aqui, vocês estão vendo a mãozinha do mouse? Sim. Eu já até vinculei os usuários. Já. Tá. Aqui, por exemplo, a gente tem esses minerais cor-de-rosa, que, né, aparentemente é o que mais tem na rocha, que é qual?
Ele tem vários tons de rosa, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, né? Quase marrom, mas é o mesmo mineral. A gente tem um outro aqui, entre eles, um que tá uma cor marrom, mas na verdade ele não é marrom, ele é transparente, tá? Então, o rosa é o feldspato, feldspato alcalino. Então, feldspato potássico também, que vocês podem chamar assim. Então, a gente tem aqui, ó, bastante feldspato alcalino. E esse branco, que tá na borda dele, que também tem, às vezes, só... Quartzo, né? Você tem isso daí, Raio? Não. Mica? O outro feldspato que é branco, plagioclásio, tá? E a gente também tem o quartzo, que vão ser essas partes aqui que estão marrom, porque quando a gente faz o polimento, né, que nem em granito, esse aqui é polido, né, para fazer pia, para fazer, para usar como rocha ornamental. Ele fica, como fala, ele é transparente, aí fica escuro embaixo dele, então a gente vê assim, mas é quartzo, tá, esses aqui, que não... que estão nos buracos aqui entre os feldspatos, e tem o mineral preto também, tá aí, por aí, que aí pode ser o quê? Esses pretinhos. O usuário fala que tem direito a... Alguém tem uma sugestão? É a mica biotita, né? Isso. Se fosse a muscovita, ela ia ser prateada, né? Mais branquinha, puxando para o cinza, claro. A biotita, vai ser o nosso máfico aqui, né? A coisa mais máfica que a gente vai ter, que é a única coisa. Então, a gente vai tentar... Cadê? Medir, né, a quantidade de biotita que tem. Então, quanto vocês acham que tem de biotita na amostra? 15%. 15%? Acho que sim. Eu já fiz uma separação aqui. Eu acho que de feldspato alcalino tem 50, quartzo 20, plagioclásio e biotita 15 cada um. Tá. Parece que tem, né? Talvez um pouquinho mais de plagioclásio que biotita, mas é mais ou menos isso mesmo. Então, qual que vai ser a classificação? Então, a gente ficou com 15% de biotita. Então, leucocrática, a nossa rocha. Cadê? Então, vai ser essa opção aqui. Leucocrática. Não sei se vai. Tá, gente? Alguém não entendeu essa opção? Essas outras aqui vão ser quando a gente tiver maior porcentagem de minerais máficos. Então, a gente vai vir na tabelinha, né? Mas também é fácil de lembrar, né? Eu nem coloquei hololeucocrática ou ultramelanocrática, porque são os extremos, tá? Coloquei só as 3 mais utilizadas. Então, essa rocha ela é leucocrática. Concordam? Ih, ninguém falou nada, então eu vou continuar. A gente tá falando lá no chat, Flávio. Quando a gente escreve lá, não parece pra você, não? Não. Ó, eu, Carlos. Ó, eu, tentar. Carlos e Lucas lá. E Kênio que fala no chat. Ô, Wanda, aproveitar aí. Vou diminuir Não, aqui posso a fazer tela. uma pergunta para você antes? Aqui, agora eu vou conseguir ver.
Sim. Tá. Cadê? Aí. Agora sobre o teor de sílica, né? Então, essa rocha, né? Tá na cara que ela vai ser qual teor de sílica? Quando tem quartzo, a grande chance da rocha ser é o quê? Das opções: ácida, intermediária, básica, ultra básica. Na ultra básica, a gente não vai ter quartzo, tá? Na básica é muito raro. Na intermediária pode ter sim, mas bem pouquinho. E na ácida a gente tem bastante, né? E também a gente tem muitos outros silicatos, né? Afora o quartzo, né? Nessa rocha. Então a gente vai estar com uma rocha ácida, tá? A granulação. No caso, essa amostra aqui não tem escala, né? Mas o que dificulta, né? Não tem como a gente saber o tamanho exato. Mas a gente poderia colocar que é média ou grossa, né? A gente não tem tamanho exato para a gente saber, né? Mas possivelmente, né? Média ou grossa. A pegmatítica, vocês sabem quando que usa esse termo? Eu acho que a gente não comentou. Eu não sei não, Clara. Então, a pegmatítica a gente usa quando os cristais são gigantes, né? Vão ser maiores que os grossos. Então, é só vocês lembrarem desses minerais que vocês usavam lá na disciplina de mineralogia. Todos aqueles, para a gente conseguir ter um mineral grande, bonito, daquele, né? Ele cristalizou muito lentamente e ele teve tempo de se formar. Então, eles são bem grandes. Então, no geral, todos aqueles que a gente usava para mineralogia são de pegmatitos, tá? Então, a gente vai ter o feldspato grande, vai ter quartzo também grandão. Então, a gente vai ter várias, as turmalinas, né? Cianita, tudo bonito, né? Que dá até para usar de enfeite em casa. Mas, né, é porque vem de pegmatitos, tá? Então, esse vai ser o tamanho, tá? Pode ser de tamanhos centimétricos a tamanhos métricos, tá? Pode ter cristais maiores, né? Muito maiores do que esses que a gente usava em aula. Sobre as texturas agora, né? Que foi o que a gente viu também na aula passada. Sobre a cristalização. Nessa rocha, né, número 1, qual que é a classificação? Ela tem cristais, né? Porque eu já falei de cristais e tanto, né? Eu tenho os minerais, eu tô vendo os minerais, então eu consigo ver os minerais. E não tenho vidro nela, por isso também, tá? Ela é toda formada de cristais. Então, qual que é a classe dela? Fanerítica, afanítica ou vítrea? Então, acabei de falar, não é vítrea, né? A fanítica é quando tem cristais, mas eu não enxergo a olho nu. E fanerítica, né, que é a correta, isso mesmo, Carlos, que a gente vê os minerais. Podem até ser bem pequenininhos, mas a gente vê, né? Então, a gente tem essa textura, né, fanerítica nessa rocha. Os cristais, agora a gente vai ver os cristais. Vamos olhar eles e ver se eles são bem formados ou mal formados, ou se tem alguns bem formados e outros mal, né? Então, a gente vai aqui de novo. Vamos ver os feldspatos. Vocês veem algum feldspato com o formato dele, aquele bonito, com a clivagem tabular? Não. Alguém viu? Ah, você não tem uma imagem do microscópio aí pra gente ver, não? Microscópio? Ué, no microscópio você vê direitinho, Clara, não é?
É, também, mas aí muda muito, né? Porque aí eu teria que ensinar como identificar no microscópio. Vocês chegaram a usar microscópio? Em mineralogia a gente usou. Sim, usamos. Tá, então eu posso pegar também. Vou pegar. Acharam algum? Ou todo mundo concorda com a Dayana? Eu achei um. Aqui embaixo, tá? Não sei se estão vendo o mouse, mas é aqui. Nesse retângulo aqui. Mas foi, né, o único. Mas você não tem que ir pelo todo, não? Se você acha só um, já é o suficiente? Não, não, é o que eu vou falar, que é a média, né? No geral, aqui, o quartzo a gente vê que tá tudo bagunçado. A biotita, eu também acho que eu não vi nenhuma que seja quadradinha ou com os contornos retos. Né? O radioclase, então, nem se fala. Então, a gente tem uma rocha aqui que a gente vai ter, no geral, né? A maioria de qual tipo? Desses três aí. Qual que significa que tá tudo bagunçado? Alguém sabe? Eu vou abrir aqui uma figura enquanto vocês me respondem. E aí, gente? Isso mesmo, a lotrimórfica, tá? A gente vai ter essa textura, né? Que mistura. A maioria dos minerais não é bem formada, não tem contornos retos, né? Não respeita a clivagem do mineral. Vou abrir aqui o arquivo. Aqui tem um artigo. Então, gente, aqui a gente tem, ó, na escala de afloramento, nessa rocha, a gente tem vários cristais maiores. Vocês lembram qual que é o nome dessa textura? Quando a gente tem os cristais maiores e uma matriz mais fina? Esses aqui estão organizados, estão paralelos, assim, todo mundo na mesma direção. Como que a gente chama quando tem esses cristais maiores? São os fenocristais, tá, gente? Do que será que são esses fenocristais?
Aqui a gente vê melhor, ó. Vamos ver a lâmina. Aqui a gente tem, olha, os minerais com contornos já mais retos, bem formados, tá? Você fala como que chama? É aquele de euédrico, anédrico, é isso que você está perguntando, Flávio, ou não? Não, eu perguntei da textura de quando tem um mineral, um tipo de mineral bem grande e os outros todos menores em volta. Aí essa textura, né, é porfirítica e o mineral é o fenocristal. Acho que não era essa. Então, alotrimórfica, a resposta da amostra 1, tá, gente? A estrutura dessa rocha, ela é pegmatítica? Não. Tem amígdalas? Não. Acho que não. Vesículas também não. Essas duas vão ser características de rochas vulcânicas, né? Essas duas que eu marquei do meio aqui. Então, ela vai ser maciça. Eu não encontrei nada daquelas opções que eu falei em aula, né? Tem outros tipos, né? Também pode ter as texturas como os fenocristais, que eu estava falando agora. Não é o caso dessa rocha, né? Ela tem uma granulação... ela é numa... Ah, aqui tá faltando se ela é equigranular ou inequigranular, né? No caso, ela seria o quê? É INEC, né? Que a gente tem aqui alguns minerais maiores, outros menores. Então, no geral, ela não vai ter uma certa homogeneidade. Mas ela também não tem fenocristais, que é o que eu estava falando agora. A gente vai ver, dentre as amostras que eu coloquei, algumas vão ter fenocristais. Corona, né? Não é o coronavírus, mas o significado a gente já viu. O que é uma textura em corona? Alguém sabe? Alguém lembra? Aqui a gente tem uma borda de plagioclásio nesse cristal aqui um pouco maior. Ele não tá lá essas coisas bonitas, mas ele tá aqui. E a gente tem em volta dele uma corona, né? Uma borda aqui de plagioclase. Como eu falei na aula passada, é muito comum a gente ter isso entre os tipos de feldspatos e plagioclásias. Eles gostam de fazer essa troca de íons, de átomos, e aí eles, uma hora vira um feldspato, aí vira o outro, vira plagioclásio mais cáustico, mais sódico, e aí eles mudam, né, de estrutura. Mas aí a gente lembra, né, que é tudo feldspato, né? Eles são como se fossem primos, todos da mesma família. Então, a corona a gente tem aqui. O intercrescimento a gente não consegue ver, não tá vendo nada, mas tem aqueles dois tipos, tem intercrescimento gráfico e acho que mirmequita, que a gente viu na aula passada, que também é possível ver a olho nu, não só em lâmina, tá? Aqui vocês vão colocar aquela porcentagem que a gente já discutiu no início da aula, né? Então, vocês podem, né, chegar à conclusão, né, mais ou menos tantos por cento de feldspato alcalino, que vai ser rosa, né? Então, aí vocês vão pôr cristais de cor rosa, vão digitar aqui. Eu não sei se eu consigo escrever, ele não tá permitindo. Então, aqui a gente vai descrever cada mineral, colocar a porcentagem, tá? Ah, professora, se eu não souber o que é, né,
eu não passei ainda por essa amostra e vocês não souberam o que é. Você pode descrever um mineral, colocar a porcentagem e deixa aqui escrito mineral preto, né? Ou põe mineral X. E aí depois a gente descobre o que é. Mas quando vocês forem fazer a descrição aqui, é uma breve descrição do mineral, vocês já vão, né? Fica mais fácil até de saber qual que é. Aí aqui tem um espaço para fazer o desenho da amostra. Como que a gente fazia, né, na aula presencial? Os alunos tinham que desenhar todas as amostras que a gente estava descrevendo em sala, tá? Isso também é um processo que ajuda, né? Até é bom desenhar antes de fazer essa classificação aqui. Porque aí, na hora que a gente está desenhando, a gente observa melhor se os minerais estão bem formados, se não estão, se são do mesmo tamanho entre si, né? Se a granulação é fina, média, grossa. Então, aqui tem um exemplo, né? A pessoa não precisa desenhar a amostra inteira. Ela pode pegar como se fosse tirasse uma foto, né? Da rocha, aí ela pode fazer um círculo aqui e desenhar uma parte da amostra. E aí você põe os minerais, tudo, que nem tá aqui nesse exemplo, tá? E é importante ter escala, né? Pra gente saber, né? Porque às vezes aqui é 20 milímetros, mas poderia ser 2 milímetros, então muda totalmente a perspectiva. Então, sempre colocar a escalinha, né, no seu desenho. Ô, Flávia, tem jeito de você suspender esses desenhos aí, não? Eu fiz todas as fichas, todas no computador, eu vou ter que imprimir todas para desenhar e depois mandar para você. Isso, esses desenhos aí, Flávia. Isso. Pode imprimir ele, né, se você já respondeu no computador, né, e aí faz o desenho aqui embaixo. Tá? Então, pensa aí até o final da aula para você deixar esses desenhos fora disso. Mas vocês vão ter tempo para fazer. Tempo nada, atividade que você está colocando para coisa lá de uma semana só. Não, eu vou aumentar o prazo. Você vai aumentar? Aham, vou. Ah, então tá. Aí, ó, a gente chega na amostra 2, tá? Que nela a gente não vê tão bem os minerais que estão aqui na matriz. Desculpa te cortar, Flávia. Só responde uma coisa para mim da amostra 1, antes de você passar aí para 2. O plagioclasto, ele é que cor mesmo? Plagioclásio, branco. O branco? É. Tá, obrigada. Aqui a gente tem os fenocristais, lembra que eu estava falando? Olha o tamanho do mineral. Ele é mais que 10 vezes maior que os minerais aqui da matriz. Então, eu já estou dando dica, né, de uma textura. Então, quem já for anotando aí, né, vai marcar X aqui, fenocristais. Textura, maciça também, né, deixa eu ver, né, não tem nada daquelas opções. Vou voltar aqui. Idiomórfica, hipidiomórfica, alotrimórfica. Então, vocês vão falar, por exemplo, aqui, só pela foto, vocês já podem falar que é o meio termo, tá? Porque tem uma matriz que tá, a gente não consegue ver direito, mas e os fenocristais aqui que estão bem formadinhos até, né? Tem um aqui mais reto, bem retangular. Esse aqui maior, ele também tem uma outra textura que tinha lá na outra rocha, que é a mesma praticamente. A gente tem um mineral aqui rosa e a borda branca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a Lu conseguiu migrar essa tabela do ITBI? Nós tínhamos falado para ela? Ah, você tá fazendo barulho. Ela tem uma tabela. Desculpa. A textura da amostra, deixa eu ver. Peraí.
É a mesma textura da amostra 1, que essa 2 tem, que é aquela da coroa, da corona, né? Então, é um mineral no meio e outro na bordinha, tá? E aí a gente vê que não é em todos os minerais. Esse aqui, por exemplo, não parece ter essa estrutura, essa textura. Esse outro aqui embaixo também não, tá? Mas tem uma coisa que tem neles que eu acabei não falando, que é uma textura quando a gente tem vários minerais pequenos que estão dentro do mineral maior. Além desse mineral ele ter a borda, desse cristal ter a borda de outra composição, de outro mineral, esse cristal englobou um monte de cristais pretos. Estão vendo aqui? Essas pintinhas é um outro mineral. Possivelmente é biotita também. Então, na hora que formou esse mineral, já tinha biotita e ele capturou elas no meio e elas ficaram presas lá. Então, isso aí também é o nome de uma outra textura, tá? Uma textura que eu nem falei para vocês, mas chama poiquilítica, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, em outros, poi, né? P-O-I, aí Q-U-I, poiquilítica, né? Então, a gente vai ter essa textura aqui também, tá? Ela ocorre. E aqui a gente vê bem o tamanho, né, desse mineral, ele vai ter mais, aproximadamente aí uns 5 centímetros, então ele é grande. Mas não é uma rocha pegmatítica porque ela não é toda de minerais grandes assim. A gente vai chamar ela de porfirítica. Então, a gente põe também, né, é aqui, seria aqui em granulação, porfirítica. Aqui é a mesma coisa, como essa a gente não consegue ver direito os minerais, vocês podem colocar porcentagem de matriz e porcentagem de fenocristais, tá? E aí fazer a descrição, né? Tem 20%, não sei, de fenocristais. E o que é? São cristais de feldespato potássico com borda de plagioclásio, etc. Então, a gente vai descrever. Pode escrever também o tamanho. Eles têm em média tantos centímetros, tá? Então, aqui a gente já consegue dar mais detalhes, porque a gente tem a lupa aqui para dar o tamanho. Essa matriz aqui é fina, média ou grossa? A matriz da rocha. A gente pode colocar a média, tá? Porque a gente, né, até tá vendo muito bem os minerais. Fina seria bem menor que isso, a gente quase não enxerga, tá? E então, viu, gente? A gente pode marcar aqui granulação média, tá? A gente vai estar falando da granulação do quê? Da matriz. Porque eu já vou ter marcado aqui que tem fenocristal, tá? E fenocristal vai ser sempre, né, mais grosso. Então, nem precisa falar para a pessoa. Vai ser o quê? Reucocrática também. Vai ser ácida também, tá? Por quê? Porque, de novo, a gente tem muitos feldspatos. E o feldspato potássico, que é o rosa, ele é característico de rochas ácidas. Lembra sempre da série de Bowen. Ele tá lá embaixo, perto do quartzo. Se fosse fenocristal de plagioclásio, se você não sabe se ele é cálcico ou sódico, porque aí o cálcico ele vai ser de rocha básica, né? A gente falou isso no início da aula, lá dos anortositos. Aí a gente vai ter, né,
pode ser uma rocha básica, mas não é o caso. A gente está vendo que são cristais cor-de-rosa. Então, não é plagioclásio cálcico, tá? Então, a gente vai fazendo isso para todos. Se vocês tiverem dúvida em alguma das texturas, né, no meio do caminho da descrição, aí vocês podem perguntar. Mas aqui na 2 também, fanerítica, né? Então, a gente vai pôr hipidiomórfica ou alotrimórfica? A gente pode considerar hipidiomórfica, porque a gente tem os fenocristais bem formados, né? Mas a matriz a gente não tá vendo direito. Então, a gente pode marcar aqui hipidiomórfica. E aí, assim por diante. Só preencher. E aqui no desenho, vocês desenham, né? Faz a versão de vocês da amostra, o mineral, que vai ser o fenocristal, com a borda de outra composição, tá? E aí faz uma matrizinha, né? Semelhante ao mineral aqui. Mas, ô Flávia, você falou que o preto é biotita, né? Que você falou no começo. Mas que ele está envolvido por esse material branco, que são fenocristais. É assim que é para colocar lá? Tanto dentro do rosa como do branco, né? Que o branco é a borda do cristal, né? Então, dentro desse cristal tem vários cristalzinhos pequenos de biotita. Mas aí, no caso, tem uma biotita, então, de outra cor. Não, é preta mesmo. Tá, mas e esse material que é esse marrom? Marrom bem clarinho. É o feldspato potássico. É o que é a rosa aqui na outra. Na outra. Isso. Tá. Dependendo do grau de alteração, ele vai puxando mais para o marrom, né? Até isso que a gente está vendo aqui. Tá vendo que tem uma parte aqui que tá mais marrom. E aqui tem uma parte que a rocha não tá tão marrom. Sim. Então, aqui ela tá mais alterada, mais intemperizada. Entendi. Tá? Ela vai ficando marrom. Até um dia virar solo, né? Tá, agora a 3. O que a gente tem? Flávia, vai devagar. Que eu tô corrigindo a que eu já tinha feito aqui. Será que não é parâmetro? Acho que todo mundo, né, tá corrigindo, né? Será que não é o parâmetro lá? Não sei. Mas aí, Flávia, eu colocaria uma porcentagem muito maior desse marrom, né, que é o feldspato potássico que você falou. Eu colocaria depois o preto, né, e o branco bem pouco, né? O que você acha? Eu até falei que como não tá dando para ver direito, você pode pôr porcentagem dos fenocristais e porcentagem de matriz. Não precisa separar os minerais aqui da matriz, não. Tá tirando certidão? Não precisa? Não, porque nesse caso aqui tá muito ruim de visualizar, né? Não tá que nem aqui que a gente consegue ver o cristalzinho e tudo. Tá. Aqui a gente não tá vendo direito. Mas você consegue ver quanto de fenocristal que tem, né? Porque tem hora que tem muito fenocristal e tem hora que tem pouco. Sim, mas é questão de parâmetro. Eu coloquei 30%. O que você acha? Não é? Acho que tem mais? É parâmetro. Não, eu acho que tem menos. Você acha menos? Vai lá nas regras. Vai lá nas regras, se for. Por que você acha que tem menos? Discordei de você. Tem esse, né? Aqui. Esse aqui aonde? Você tá vendo a mãozinha? Eu tô vendo, mas a sua mãozinha tá parada pra mim aqui. Tá mesmo? Não. Tá parada, ela não tá mexendo não. Então vocês não estão vendo, né? Você tirou? Vamos ver. Mas então você acredita que uns 20%? Pode ser 20%. Eu vou Pode trocar aqui o tipo de compartilhamento.
Área de trabalho. Aí. Vocês agora estão vendo toda a área de trabalho, né? Sim. Sim, agora sim. Você pode repetir para mim, Flávia, a questão de ser poiquilítica? Uhum. É poiquilítica mesmo que escreve, né? Isso, poiquilítica. É no caso desses cristais aqui, pretinhos, que estão dentro do mineral, do cristal maior aqui, né? E esse aqui. Agora vocês estão vendo eu desenhar. Então, a gente tem fenocristais aqui em vários lugares, né? Ups. Ele não volta. Ô Flávia, a gente tá deixando de colocar o nome da rocha, a gente não tá colocando nenhuma das duas. Sim. Então, o nome da rocha é aquela outra aula que eu gravei, né? Não sei se vocês chegaram a assistir. Eu até queria ver com vocês se a gente já faz ela hoje, porque ela tá lá, mas eu não sei se vocês viram, né? Porque tinha essa outra tarefa. Porque o nome a gente vai usar aqueles gráficos dessa aula que vai ser a última dia. Vamos deixar para a próxima aula, né? E aí você estende a data para entregar essas fichas de descrição para depois da aula, né? Isso. Então, vocês já deixam separado quanto que teria de cada mineral dos que vocês conseguirem, né, das amostras, porque aí na aula que vem a gente vai dando nome para todas, tá? Usando aqueles gráficos da aula. Os gráficos que eu tô falando, né, dessa aula aqui, nomenclaturas. Então, para rocha extrusiva, né, tem uns gráficos para rocha. Eu vi, tem aquele QAP também, que a gente viu em mineralogia. Isso, a gente vai usar o QAP para dar nome para essas rochas aqui, que a gente está fazendo a descrição delas e vai dar um nome. Então, a gente pode passar para 3 agora. A amostra 3, então a gente não vê mais aqueles minerais cor-de-rosa, né? O que a gente está visualizando? Muitos minerais preto, branco e umas coisinhas cinza, né? Então, o que vocês iriam achar se eu perguntasse, né? O que vocês iam chutar que tem aí de mineral? Quartzo, biotita e mica. Mas e o branco? A biotita é a mica. Então, a biotita seria o preto, né? O quartzo, o cinza. Agora, esse branquinho, eu fiquei na dúvida aí, viu? É algum tipo de plagioclasto, né? Então, que nem lá naquela, a parte branca aqui em volta é plagioclasto, aqui também, estão vendo, branquinho? Então, aqui ele é o que predomina, né, na rocha. Na hora que a gente vê, né, parece que tem aquela quantidade pouco assim, né, mais ou menos de biotita, mas o que predomina aí vai ser o branco e um pouco menos, acho, de cinza, né? Então,
o que vai ter mais aqui vai ser o plagioclasto, que é um tipo de feldspato, né? Então, vamos considerar que esse mineral preto seja biotita. Então, esse plagioclasto, ele não vai ser aqueles plagioclastos cálcicos de rocha básica. Por quê? Porque a biotita está mais embaixo, lá na série de Bowen. Se eu considerar que esse mineral preto é um anfibólio ou um piroxênio, a história muda completamente, porque eles são pretos também. Por quê? Porque aí a gente teria associado a eles, com certeza, um plagioclasto diferente em composição, mas ele seria branco também, né? Então, a gente tem que ver os colegas, né, do plagioclasto para descobrir o que ele é. Outra dica de que esse plagioclasto é mais sódico e de que esse preto é biotita é porque a gente tem o mineral cinza aí, que é o quartzo, né? Então, se tem quartzo, no máximo a rocha vai ser intermediária, tá? Encontrar em rocha básica é muito rara. Então, a gente está trabalhando também com um granito, só que um granito, né, entre aspas, vai ser aqueles granitos mais branquinhos, que tem lá no QAP, né? Não sei se vocês lembram o nome. A gente vai estar nas partes mais próximas do P aqui de plagioclasto. Então, poderia ser, por exemplo, um tonalito, tá? Então, um diorito. Então, a gente vai estar nessas rochas mais brancas. Os que têm muito feldspato alcalino vão estar mais pro lado de cá, do lado do A, que A é feldspato alcalino, tá? Então, vocês trabalharam um pouco com QAP em mineralogia, né? Sim, muito pouco, viu, Flávia? A gente fez, se não me engano, foi uma aula só que o Newton mostrou isso para a gente, mas pelo que eu vi nos seus slides, eu acho que vai ser tranquilo, sim. É só uma questão de saber olhar a pirâmide, né? Isso, a gente vai colocar no gráfico, né, a nossa amostra para descobrir qual que é o nome dela, né? Então, a gente também vai classificar essa aqui no QAP, tá? Na próxima aula. Então, vocês já vão colocar na ficha quantos por cento tem de quartzo, biotita e plagioclasto, isso. No caso aqui, são os três principais, né? A gente não tá olhando no microscópio, então não tem como a gente ver se tem mais alguma coisa. Mas mesmo se tiver, a porcentagem vai ser muito pequena, né? Que é o que a gente chama de minerais acessórios, quando a gente tem só um pouquinho, menos de 5% na rocha. Então, a 3, vocês conseguem fazer também acompanhando, né, o mesmo pensamento aqui das duas primeiras. Aqui, mas aí... Não, pode terminar, depois pergunto. Não, pode falar que eu estava passando para outra. Mas aí a granulação dessa já vai mudar, né? Já vai ser uma média grossa, né? Essa aqui tá de novo sem escala, né? Então, vocês podem colocar média ou média grossa, né? Porque o branco aqui não tá dando para ver se é um aglomerado de cristais de plagioclasto, né? Também mal formados, porque não parece ter, tipo assim, bem formado que nem esse, sabe? Que a gente vê o limite do mineral. Pode ser um monte de cristais de plagioclasto menores, né? Então, a gente pode colocar média grossa ou média, tá? Aí, aqui, se é equigranular ou inequigranular, o que vocês acreditam que seja? Não vai ser porfirítica, né? Essa aqui não é porfirítica. Também, ela vai ser maciça, não é, gente? Porque não tem também nenhuma outra textura. Então, essa aqui tá bem tranquila. A maioria das coisas aqui não tem. Aqui, essa aqui, ela tem algumas coisas que tem nas duas primeiras, tá?
O feldspato alcalino aqui, ele tá no rosinha claro, né? Ó, comparando com esse aqui, estão vendo? E também pode ser devido à predominância, né? Essa rocha aqui tá muito mais rosa do que essa. Então, essa aqui, ela aparenta ter mais plagioclásio do que feldspato potássico, né? Ou a mesma quantidade. Para mim, parece que tá mais ou menos meio a meio. Aqui na 1, era muito mais plagioclásio, quer dizer, feldspato alcalino, né? Muito mais cor-de-rosa do que branco. Na 4, não. A gente parece que tem aí bem empatado, tá? Então, essa aqui a gente vai ter uma composição mais pro meião aqui. Vou ter quase a mesma coisa de A e de P. Então, a gente vai estar trabalhando com o pessoal aqui do granito mesmo, né? As rochas que realmente tem granito no nome. Mas, por exemplo, aquela 1, será que ela é um cianito? Um quartzo cianito, né? Então, quando é muito feldspato potássico, vai ser essas aqui que tem cianito no nome, tá? Então, a gente tem esses indicativos de nome. Então, olhando a cor da rocha, já dá para saber. Mas então, nessa amostra aí, Flávia, eu tenho, então, uns 40% de feldspato alcalino, uns 30% de plagioclásio. Eu tenho esse pretinho, é biotita? Isso. E esse cinza é o quarto. Vamos considerar, né, que seja quartzo. Uhum. Certo. Então, ele tem mais ou menos, né, o trio, né, quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio, assim, eles estão bem próximos à quantidade de cada um, né? Então, a gente vai classificar e ele vai cair mais ou menos lá no meio do QAP. Mas aí, né, a gente vai trabalhar melhor, mas o QAP a gente só considera quantidade dos minerais Q, A e P. A biotita sai fora do jogo, é como se a gente apagasse a biotita. Então, a gente vai ter que somar as porcentagens dos 3 e usar isso como se fosse o novo 100%, tá, gente? Então, a gente vai tirar, digamos que tenha 10% de biotita, 15%. A gente vai tirar. Aí eu tenho que saber quanto que sobrou, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A amostra 5. Não, peraí, Flávia, não vai passar para 5, não. Vamos lá na 4 ainda, ué. Essa granulação aí, essa eu considero o quê para essa? Eu vou colocar a média para todas, olha. Média ou média grossa, pode ser média grossa. Que ela tem os cristais pequenos, né, e uns maiores. Aham. E a textura desse? Vocês estão vendo alguma daquelas? Vai ser fanerítica, né? Com certeza. E o formato? Qual vai ser? As estruturas aqui. Se ela tem alguma estrutura, se ela é maciça. Alotrimórfica. Tá ok. Os fenocristais. Tem fenocristais? Não tem? Acho que não. Corona. Tem corona? Tem sim. É menos visível, mas eu vi. Então, a gente pode pôr os outros detalhes aqui. Onde que tem corona? Aqui, não sei se vocês estão vendo, né? Tem que pegar o print. Aqui. Tem aqui, de novo, corona nos feldspatos. Esse aqui não parece que tá tão... Mas também pode ser a foto. Então, a gente tem aqui... Aí, vocês vão explicar
Pois por que que ela não é porfirítica? Tem uns minerais grandes e uns tão pequenininhos. Por que será que eu não posso chamar? Não, corona tá em tudo. Por que que aqui eu não chamo de porfirítica? Porque a gente tem, gente, como se fosse uma gradação, né? Tem pequeno, tem médio, tem grande, tem maior ainda. Então a gente tem uma diversidade. Então isso é uma rocha inequigranular. Essa aqui tá uma festa, né? Aquelas outras, por exemplo, olha a diferença. Isso aqui é porfirítica. A gente tem uma massa aqui mais fina, mesmo que no meio da massa varie um pouco, mas é tudo muito pequeno comparado ao fenocristal. Aqui não, né? Com certeza não. A gente tem muitos minerais de vários tamanhos, tá? Aí, essas que estão com essa foto boa, porque assim, para olhar, no geral, a gente não usa essas rochas polidas, né? Mas como a gente está olhando por foto, eu achei bem legal, porque dá para ver bem algumas estruturas. Mas no caso, essa rocha aqui a gente não tá vendo tão bem, né? Por quê? Não tá polida, né, professor? Mas ela tem a escala aqui. E a gente tem, ó, uma rocha aqui, ela é um pouquinho mais fina, mas ela é muito parecida com essa aqui, tá? Que tá na 3. No caso, vocês não precisam colocar a quantidade de minerais, porque não dá para ver direito. Mas vocês com certeza conseguem colocar se ela é fina, média ou grossa, se ela é flanerítica, fanítica ou vítrea, se ela é porfirítica ou não, se ela tem corona ou não, se ela, deixa eu ver aqui mais, se ela tem alguma estrutura ou se é maciça. Então a gente, leucocrática, mesocrática, melanocrática, então tem muita coisa aqui que dá para vocês marcarem, tá? Dessa amostra 5. Tá, então vocês vão descrever ela também. Mas aí a composição dela, Flávia, vai ser... Ai, sei lá, tudo que eu olho que é esse cinza mais clarinho, eu já enxergo que é quartzo. Eu nem sei se tá certo eu enxergar desse jeito. Essa aqui não tá dando para ver direito, né? No Mas caso, aí, você chutaria o quê aí? Eu acho que uns 40% de quartzo é biotita, o preto? Então, eu não sei. Então, eu já não. É melhor não, a gente não descrever. Porque tá parecendo que aí vai ter anfibólio, piroxênio. Então, já é outro tipo de rocha, né? Não dá pra gente ver aqui, que nem aqui que a gente tá vendo, né? Que tem. Que o quartzo aqui, ele fica um pouco. Ele não é cinza, né? Ele é, na verdade, é transparente. Então, a gente tem mais noção. Aqui nessa, não. Não tá dando para ver. Então, não vamos preencher essa parte do... Cadê? Da mineralogia aqui, tá? Não dá. Essa foto aqui, eu peguei porque a gente tem uma estrutura que a gente aprendeu, que daqui a gente tem, olha, um enclave, né? Então, a gente tem um enclave. Dentro do enclave parece que tem também fenocristais. Tem uns cristais aqui meio maiores nele. Tem fenocristais na rocha. Grandes, né? E uma massa mais fina. Então, a gente não vai ver mineralogia aqui também, mas já dá para ter noção do que é esse fenocristal, né? Do que vai ser. O que vocês chutam?
que mineral que tem esse hábito tabular e que gosta de ficar como fenocristal em granitos. São os feldspatos, né? Então, desde o plagioclásio até o alcalino, a gente vai ter eles boiando no magma aí antes dele cristalizar totalmente. Não, Flávia, vamos voltar lá para vocês. Você tá muito rápida. Volta Eu tô lá para falando vocês. as diferenças, como fala, os destaques. Ah, que granulação que tem isso aí, Flávia? Nenhuma, não tô vendo nada. Não. Você vai falar que ela é porfirítica, né? Você pode falar que é granulação média grossa. Pode falar isso. No caso aqui, o principal para pôr na ficha vai ser que tem o enclave, né? E aparentemente o enclave é máfico e essa rocha aqui é félsica, porque a gente tem feldspatos de fenocristal, como fenocristal, né? Então essa rocha, esse granito, a gente tem nele resquícios de uma outra rocha que foi agregada no momento que ele estava na crosta. Então, essa rocha que estava encaixando ele, né, era uma rocha máfica. Ou intermediária, né? Dependendo do que foi a composição dessa rocha aí que está encaixada nela. Mas aí você fala que ela tá alterada, não alterada, muito alterada? Pode pôr. Cadê? Qual que eu coloquei? É moderado. Tá bom. Aí a gente vai passar para o próximo. Esse aqui é uma rocha o quê? Extrusiva, né? Então já tem lá o primeiro lugar para marcar. De textura, de estrutura, né? O que mais chama atenção são as vesículas, né? Eu não tô vendo amígdalas, mas pode ser que vocês vejam. As amígdalas são quando as vesículas estão preenchidas. Nesse caso aqui, eu acho que não tem, é vesículas mesmo. De vários tamanhos, né? Pequenininho e maior. A rocha, ela vai ser o quê? Granulação. Acho que grossa, não é? Não. Muito fina a não ter grão, né? A ser vítrea. Provavelmente a rocha, né? Esse material, essa massa, né, que tem as vesículas, deve ser vidro, tá, gente? Então, a gente vai marcar aqui, ó, vítrea, tá? A gente também não vai pôr esse, porque não se aplica. Se ela é vítrea, não tem cristal. Estrutura vai ser vesicular, né? Deixa eu ver. E aqui também não vai ter. Aí vocês podem escrever algum outro detalhe que vocês vejam. O grau de alteração pode pôr moderado também, que ela tá bem avermelhada. Parece que já foi oxidada. E minerais? Não tem, né? Também não vai responder aqui. Como que é o nome dessa rocha?
ela não tem minerais? Será que é púmice, né? Ou será que é escória? Um é usado para rocha, para lavas, né, ácidas, e outros para lavas básicas. Ei, Carlos, responde aí, porque você que tá sabendo aí, porque essa eu não vou responder, não, vou deixar para você. Ele falou, vixe. Eu acho que é escória, tá? E púmice é pras ácidas, tá? Uma característica de distinção entre elas, eu não sei se ficou lá pra frente, deixa eu ver aqui. Aqui, esse aqui é um púmice, A9, tá? Além da cor, né, para dizer se é mais ácido ou mais básico, né, o material, o púmice, ele tende a ter menos vesículas, tá, gente? Do que as escórias, tá? Então, esse aqui você já pode batizar ela já lá, já pode pôr o nome, porque a gente não tem mineral para poder classificar lá no diagrama, nem seria QAP, porque o QAP é para rocha, né, ácida, seria se ele tivesse cristais, seria nos diagramas lá de rocha máfica. Esses aqui, ó, que tem olivina, que tem piroxênio, né, então são outros gráficos. Mas, como a gente não tem nada de informação, o nome para ela, primeiro que ela vai ser batizada, vai ser escória, tá? Aqui, nessa outra, a gente também tem a textura vesicular, né? Eu acho que não tem amígdalas. E a gente tem uma outra rocha do lado, grudada nela. A gente tem um enclave dentro de uma rocha vulcânica, tá? Esse enclave, ele tá num verde estranho, tá? A dica é que esse mineral aí esses minerais, né, são todos olivina, tá? Isso aí é um pedaço de dunito. Para quem nunca viu um dunito, que é o que tá aqui, ó. Aproveitar que que tem o slide. Aqui, ó. Essa ponta aqui é da olivina. Olivina, quando uma rocha ígnea tem mais de 90% de olivina, ela chama dunito, tá? Então, vocês vão escrever. Isto aqui é a dica também, né? Que isso aqui é um basalto com textura vesicular, tá? Não é uma escória. Por quê? Porque a gente tá vendo, né? Que ele tem minerais muito pequenos e deve ter vidro também. Então, essa rocha aqui, ela é diferente dessa. A 7 dá 8. Essa aqui encaixa aqui o dunito, tá? Aqui a textura vai ser vítreo. Aqui a gente pode falar fina, muito fina. E aqui a gente tem um outro fragmento de rocha, tem um enclave, tá? Então, mas aí na descrição a gente vai descrever esse que tá nesse cinza escuro, né? Não esse amarelo. Não, o enclave vocês vão marcar que tem e põe nas observações aqui que é um enclave de dunito, né? Então, essa rocha, esse basalto, ele se formou num ambiente que ele carregou esse fragmento aqui,
Então, ele estava no meio de uma crosta oceânica, possivelmente. Então, aqui juntou várias vulcânicas, né? Ali também. A 10 também é vulcânica. A 9, como eu falei, é o púmice. É vítrea. Ela é cinza clara, a branca, a cor dela. Calma aí, Flávio, devagar, calma aí. Deixa eu ver quantos tem mais. Vamos fazer até a 10. Só. Para a próxima aula, vocês tragam. Isso aqui é vulcânica, tá, gente? Não é rocha sedimentar, não é um conglomerado, tá? Então, vocês vão descrever isso aqui, vão me falar se isso aqui tem vidro ou não, tá? Quero ver o que vocês vão marcar aqui de textura. Isso aqui também. Esse cristal aqui do zoom é um diamante, né? Que rocha que vai ter diamante? Que é uma rocha ígnea. Tá? Aí vocês vão pesquisar. Sobre o púmice, tem alguma coisa para perguntar? Eu tenho, eu achei que você ia falar dela aí. Tô esperando. Professora, grau de intemperismo. Ah, esse aqui parece que é pouco, né? Ou não. A do... Essa aqui tá pouco intemperizada, né? Só tem umas marquinhas aqui mais avermelhadas e tal, mas ele tá bom. Para basalto, né? Porque é difícil pegar amostra de basalto que esteja boa. Ele digamos que apodrece, né? Entre aspas, muito fácil. Esse aqui tá com grau de alteração já moderado a alto, já tá vermelho. Deixa eu ver. Aqui a gente tem amígdalas de novo, né, gente? Amígdalas não, vesículas. Amígdalas não tem ali, não, eu não vi. Também não tem essas texturas. Fanerítica, fanítica ou vítrea? Nosso púmice. Vítrea, isso mesmo, tá? Uma rocha de vidro. Aqui também, nossa 10, viu? Tem uns fragmentos aqui, umas coisas que a gente viu os nomes, né? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Se é lápide, se é cinza, se é bloco ou bomba. Tá? Esses nomes aí são os nomes dos nossos piroclastos. Então, as rochas extrusivas, tá? Que é o caso daquela. Essa aqui não tem como classificar naquele diagrama. Opa. Mas essa aqui tem. Eu quero saber quanto que tem de fragmentos de rocha, fragmentos de cristais, tá? Porque para classificar a rocha piroclástica, que é o tipo dessa rocha, eu tenho que saber quanto que eu tenho desses 3 itens e
o tamanho deles. Então, eu preciso saber, cadê? Se isso aqui é um cristal ou é uma rocha? E que tamanho que é? É lápis ou é bomba? Cinza não é, né? Que a gente tá vendo que é bem grande. E aí, ó, tem mais um monte pequenininho aqui, que já vai ser tamanho lápis, sem escala, isso mesmo. De novo. E o resto aqui é o quê? Vidro. Cadê o vidro? Tá aqui. Tá? Então, vocês vão me dizer quanto que tem dessas coisas. Mas aí essa amostra 10, Flávia, ela não vai ser vesicular, ela vai ser, eu vou colocar como o quê? Ela não é vesicular. Isso que vocês estão vendo são cristais, né? São fragmentos de minerais que já existiam. Eles não foram cristalizados nessa rocha, eles já estavam, né, cristalizados, foram capturados. Então a gente tem um monte de fragmento, uma bagunça, e a gente usa o nome, né, do que tem para poder dar o nome da rocha. Aqui, né, são dois gráficos, um sobre o que é, se é cristal, se é fragmento de rocha ou vidro, e o outro pelo tamanho. Então, quando o tamanho dos cristais, como chama? Dos fragmentos, dos piroclastos que chamam, são grandes, vai ser brecha ou aglomerado piroclástico. Lembra que eu falei, não é conglomerado, tá? Não é brecha sedimentar. Mas será que já não vai ser um lapilito? Porque a gente precisaria, né, da escala para ter certeza. Mas aqui o que predomina, será que é esse ou esse monte de pequenininho aqui? Um monte de pequenininho, né? Isso. Né? A gente tem alguns fragmentos maiores, mas mesmo assim, né, a gente não tem certeza se ele é maior que 64 milímetros, né? Que seria os 6 centímetros. Mas aí então, o grau de intemperismo dessa rocha aí é muito alterado, né? Não. Não, moderado, não dá para saber direito. Esse jeito que ela tá brilhando assim, ela tem vidro, né, na matriz. Ela é estranha mesmo. É como se fosse uma mistura de obsidiana com um monte de fragmentos de cristais. Então é uma rocha piroclástica. A gente vai ter, cadê a obsidiana? Aqui, ó. 15. É isso, então. Já acabou? Acabou. Mas, Flávia, não nem meiamos a amostra ainda. Oi? Nem terminamos, velho. Não, a gente vai terminar na próxima aula o restante delas. Tá? Também, senão fica muito longa a aula. Aí, para assistir depois, fica difícil. Então, gente, para a semana que vem a gente vai conferir, né, as dúvidas que vocês tenham e vamos terminar de descrever as últimas da lista, né? Para a gente poder fazer a classificação das que a gente conseguiu pegar os minerais que tem. Então, as que tiver quartzo, feldspato e plagioclase, a gente vai classificar no QAP. As que tiver que tiver olivina, piroxênio, a gente pode classificar em outro, tá? Então, no caso
a gente vai ver as que tem, como a gente dá o nome pelos gráficos e as que não tem. Umas das que não tem, eu já fui falando hoje, né, o nome delas. Então, vocês já podem colocar na ficha. Tá bom, Flávia. Tá certo, pessoal. Então, até semana que vem a gente continua a correção.